Gente bonita, saudade. Tô aqui de novo para falar sobre o último post. E esse último post é bem curioso, fala sobre crianças. Vem comigo e a gente vai ver do que se trata. Pois é, esse último post tem o nome de A Criança Não Deixa, né? E é muito interessante isso. Cada vez mais, mesmo porque faz parte desse movimento de autoconhecimento, né? E da gente se reequilibrar, cada vez mais eu atendo pessoas e elas se apresentam também até nas constelações coletivas, onde a criança tem uma presença extremamente forte. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque de fato, como complementação do último post, onde eu falei daquilo que está escondido dentro da gente, quando a gente tem um padrão, um hábito, a gente é alimentado de determinada maneira que faz com que a gente se habitue a receber aquilo daquela forma, é muito difícil, quase que impossível, sem ajuda e sem uma compreensão de um terapeuta ou de um grupo ou de algum grande insight, você perceber que quem está reagindo sempre às suas questões é a criança que você traz. É uma coisa quase cega. As crianças se apresentam sempre muito fortes, muito grandes, elas compreendem tudo. Então, existe um espectro enorme. Existe a criança que aprendeu que não podia ser criança. Então, ela tinha que entender tudo, aceitar tudo. Às vezes, ela até toma o lugar ou do pai ou da mãe, que estavam presentes ou ausentes, mas não tinham uma função clara e definida. Então, elas vão utilizar aquele espaço, ser um adulto pequeno. Então, o que vai acontecer é que quando essas pessoas se tornam adultas de fato, quem está no comando é a criança delas. Então, são as crianças que se alimentam do passado e daquilo que não tiveram, ou daquilo que aconteceu, ou das situações que foram vividas ou repetidas. E é muito difícil, por si mesmo, você perceber que é a criança que está no comando. É necessário uma constelação ou ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, é necessário para que seja identificado exatamente onde a criança foi colocada naquele momento específico. Eu fiz a constelação gemelar, o curso também, e neste curso a Graziella também nos ensina a olhar para dentro do útero, são memórias intrauterinas. Então é alguma coisa muito maior do que o que a gente imagina. Eu ainda vou além, né, da capacidade uterina de ter ali mais embriões fecundados e criados do que na constelação gemelar. Eu ainda vou lá para trás, mas isso é meu pessoal, que vou lá para trás. Cada um tem a sua maneira, né, de trabalhar e de observar. A função deste vídeo não é colocar as questões, e sim mostrar que todas elas levam ao mesmo ponto. A criança machucada, a criança ferida, e se engana quem acha que quem tem uma criança machucada, ferida ou inadequada é uma pessoa que passou por alguma coisa muito traumática. Então, nossa, essa criança passou por abuso psicológico ou físico, então ela tem uma disfunção por causa dessa situação. Outras pessoas que não tiveram esse abuso psicológico ou físico não têm. Isso é uma ilusão, é claro que tem. E eu vejo muitas pessoas, muitas. Eu vejo pessoas, inclusive, que precisaram ser muito racionais, não deram permissão para a criança sentir. Então as crianças crescem muito autocentradas, sabendo muito daquilo que elas
fazem daquilo que é correto, daquilo que deve ser feito, daquilo que deve ser vivido, elas explicam tudo, elas chegam até o ponto de olhar para o pai e para a mãe muito pequenininho e falar assim: eu perdoo todos vocês, porque vocês foram humanos ou qualquer coisa do tipo. Então, se engana quem acha que a criança que está comandando a vida tem que ser uma criança flagelada e cheia de dor. A dor é muito relativa, né? Como eu falei no vídeo passado, cada um traz a sua para ser trabalhado. E nós não somos carbonos. Não tem um stamp, como é que chama? Um carimbo, onde a gente sai que nem gado, dizendo: olha, esse daqui é o grupo dos mal-amados, esse daqui é o grupo dos precocezinhos, esse daqui é o grupo... Não existe isso. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu aprendizado pessoal como alma, porque vai fazer parte de um todo só com uma consciência clara daquilo que ele é e de quem ele é. Então, voltando à criança, nós colocamos sempre, e os meus grupos e mesmo as individuais onde eu atendo, todos trazem a criança completamente fora de lugar, sem exceção. As pessoas perguntam para mim como eu identifico isso. É muito simples. Se a pessoa tem filhos, fica muito fácil, porque os filhos normalmente refletem os problemas dos pais. Então, nós vamos ter crianças que são muito precocezinhas, fazem as coisas muito certinhas, direitinho, porque normalmente eles têm pais que não puderam expressar prazer e ter uma infância mais relaxada. Eles tinham que seguir mais regras, eles tinham que ser mais adultos quando pequenos. Então, a cada geração, os problemas com os filhos vão ficando piores, até que se coloque isso de uma maneira adequada. Pais que não querem crescer, que não crescem de jeito nenhum, que mantêm um padrão, um aspecto pessoal ou afetivo ou mental de insegurança ou de separação ou de dor ou de perda, né? Isso pode se estender a vários espectros. Pode ser uma criança que perdeu o pai muito cedo, pode ser uma criança que nasceu e o pai não estava presente, o pai ou a mãe, porque os pais se separaram, né, antes dele nascer. Pode ser uma criança que foi criada com outras pessoas porque foi adotada. Pode ser uma criança que foi abandonada no orfanato e não tem pai nem mãe forever, e obviamente pode ser também uma criança que foi criada numa família muito grande, cheio de outras crianças, quer dizer, ela não conseguiu, né, nem se expressar, nem mostrar a criança que ela era. Então ela precisou seguir aquelas regras familiares. Enfim, é uma infinidade de espectros mesmo de onde a criança estacionou. E quando ela estaciona e decide que ela vai se manter daquela forma, a gente começa a criar uma série de dificuldades na vida. Então, o adulto não consegue se posicionar, são adultos que não têm nenhum tipo de autoridade, são adultos que em várias áreas da vida não conseguem se posicionar, são adultos, pais ou mães, que não conseguem criar os filhos sem estarem criando as próprias crianças pessoais, são pais ou mães que criam filhos que não amadurecem nunca, que não vão querer casar, que não vão querer ter filhos, que não vão crescer, que vão estar criando uma dependência. E a gente tem aí pano para manga, como se diz, né? São várias manifestações de fato, e elas causam os maiores problemas, principalmente com os filhos, né? As famílias que não estão percebendo esse posicionamento, essa disfunção, os filhos sempre carregam aquilo que eles já trazem e aquilo que os pais não resolveram. Nem acaba ficando bem pesado, tanto para os pais, que acabam não entendendo o que é que está acontecendo, como para os filhos,
que está enredado ali em coisas de aprovação que é dele e dos próprios pais, sem perceber do que se trata. O que seria saudável é passarmos por todas as fases de uma maneira equilibrada e tranquila, mesmo com as crises hormonais, mesmo com as crises relacionadas às épocas específicas. Saída do bebê, né, para uma época em que é uma criança, então ela aprendeu a caminhar, a andar, a falar, e ela vai passando por etapas até entrar numa adolescência. São todas etapas, não crises, etapas. Então é importante os pais perceberem quando têm filhos, claro que pessoas adultas podem não estar com filhos e decidir não ter filhos, né? Mas quando nós temos filhos à volta é muito mais fácil a gente identificar, claro. Isso é sem dúvida alguma. Se a gente tem um espelho, eu sempre brinco que a gente não briga com a gente mesmo. Às vezes as pessoas aparecem para mim e dizem: ah, mas eu vivo muito bem sozinha, não preciso de ninguém. É claro, né? Você não vai passar na frente do espelho e gritar com você mesmo e falar para ela: cala a boca que eu não quero falar com você. Isso não existe, né? É muito fácil a gente viver sozinha. As pessoas colocam isso como se fosse um grande desafio e não é. É muito fácil mesmo a gente viver sem confronto, sem exercício, sem aprendizado. É mais fácil a gente estar colocando as situações da maneira como eu quero. Assim eu não tenho que me confrontar com nenhum tipo de mudança, né? Eu sigo fazendo sempre as mesmíssimas coisas, né? Só com roupagem diferente. Então, para quem tem filhos, fica a dica que os filhos mostram o que está rolando. Os filhos mostram onde está o problema. Filhos que têm pais onde o problema da infância se relaciona a uma maturidade, uma precocidade, a uma necessidade de afirmação, vão ter filhos muito certinhos, muito direitinhos, muito adultos e que não conseguem nem ser crianças e nem ser adultos. Eles vão ficar naquele limbo, né? Aqueles outros filhos que são muito infantis o tempo todo, que não passam de fase para fase, ou demoram para falar, ou demoram para comer, ou demoram para crescer, ou demoram para... não importa, também são filhos que estão resistindo, né, a transição, vamos colocar assim. Eles estão mostrando que uma criança ali dentro do núcleo familiar está resistindo a ser colocada no lugar dela. É muito simples. Ou a mãe ou o pai está alimentando uma criança que já nem existe mais, ela está lá no passado. A gente não muda aquilo que foi. E se a gente tivesse a consciência clara de que se nós atravessamos uma ponte, por mais difícil que tenha sido essa travessia, nós atravessamos. E neste momento, nós teríamos, pelo menos, né, que compreender que a travessia, ela estava na medida certa para mim. Aquela transição que eu vivi, ela é da medida certa para mim, tanto é que eu consegui superá-la, eu consegui alcançar o objetivo, eu consegui chegar do outro lado da ponte, não é assim? E quando isso se torna claro e consciente, eu paro de me manter como uma criancinha que precisa ser cuidada, ou com um adulto que não pode ser criança, que precisa ser adultinho, né? Precoce, entender todas as situações, ter todas as respostas, né? Ser o dono da verdade. Percebe? Colocar a criança no lugar dela é falar assim: eu olho mesmo para todas as situações onde você viveu e que você viveu. Triste, solitário, teve medo, se sentiu carente, se sentiu abandonado, tudo bem, né? Nós não vamos mudar o que está lá atrás, é impossível a gente voltar no tempo. Pelo menos para a nossa consciência a gente não consegue fazer isso. Mas quando eu olho o problema de frente, sem a necessidade de estar certinho, né? Porque tem muita gente que não aceita nem ouvir falar que há um problema. Tem muita gente que não aceita de forma alguma que algo esteja caminhando ou não funcionando bem. Eles têm pavor
né, de serem checados. Eles têm pavor de estarem errando, né? É uma coisa complicada isso. Então, quando eu tenho um cliente que não consegue ver, eu tenho que fazer follow-ups mais vezes e passar essências florais mesmo de resistência, porque eles não aceitam que eles estão errados em algum nível. E a questão não é nem estar errado, a questão é como a gente enxerga isso, né? São as caixinhas onde a gente se colocou, de que a gente precisa estar certo, fazendo o melhor, né? E tá tudo direitinho e a gente tem tudo sob controle. E ninguém tem nada sob controle, né? Ninguém tem. Não é só o João, o Antônio, a Mariazinha ou a Joaninha. Ninguém tem controle. A gente tem controle só sobre o que a gente faz. Eu só tenho controle daquilo que eu descubro em mim mesmo. Eu só tenho controle daquilo que eu posso melhorar em mim mesmo. Eu só tenho controle daquilo que eu posso abrir os olhos e ter mais consciência. É assim. E se eu virar esse dedo para mim e falar, bom, deixa eu melhorar como ser humano, porque a consequência vai ser que os meus filhos, né, e aquilo que está à minha volta também vai fluir melhor ou vai se encaixar melhor. Então, em relação a esse último post sobre as crianças, é um alerta muito grande, né? Por favor, parem de olhar para as crianças como se elas fossem galhos caídos longe da árvore. Minha avó já dizia, não existe galho que cai longe da árvore. Não existe macieira que dá na pereira. Não existe castanha que nasce em pé de abacaxi. Não existe melancia que cresce no abacateiro. Ou seja, nós temos exatamente quem nós criamos, porque eles são cópias do que a gente é. É muito importante isso. Os pais tendem a olhar para os filhos como se os filhos tivessem uma identidade, uma autonomia que eles não têm. Como se eles tivessem uma personalidade completamente à parte, né? Canso de ouvir os pais falarem assim, esse filho tem essa personalidade, esse tem essa e o terceiro tem essa. Não, cada um está mostrando os aspectos dos pais. E é assim, porque nascemos todos no lugar certo, não é? Então não existe aquele que faz e aquele que não faz. Existe aquele que escolheu aquele aspecto e o outro que escolheu o outro aspecto, mas é tudo parte, tudo farinha do mesmo saco, não é assim que se fala? Então, basta olhar de frente. Eu insisto muito, eu sei que não é fácil. Nós temos muitas resistências e a maior delas é que foi inserido na nossa mente, no nosso cérebro e no nosso DNA, de que nós somos devedores antes de sermos pagadores. Nós estamos errados antes de tentarmos alguma coisa. E essa consciência errada e doentia de que a gente tem que estar certo, a gente tem que estar comprometido com algo que a gente não faz nem ideia do que é, isso é um obsessor mental que destrói a nossa paz de espírito. Como é que eu posso saber de algo que eu não sei? Como é que eu posso melhorar algum aspecto meu que eu não faço nem ideia de qual é? Como é que eu posso ser uma pessoa boazinha se o ser boazinha ou ser malzinha não está conectado com nenhuma explicação que tenha bom senso? Pessoas boazinhas e pessoas malzinhas, elas morrem da mesma maneira. Pessoas boazinhas nascem, as malzinhas também nascem, né? Os dois lados ficam doentinhos, percebe? Não há bom senso, não há coerência nessa divisão, mas as pessoas ainda hoje, em 2021, vivem inseridas dentro dessa realidade. É uma ilusão, é falsa, ela não funciona, né? Eu entendo que ela deve ter sido colocada lá atrás para que as pessoas que eram gados, né, andassem mais ou menos na linha, enfim, era todo um exercício de poder, né, de visão que precisava ser aprendido, enfim. Mas o fato de ter servido, né, no passado não significa que está servindo hoje. Não tem sentido você manter uma crença
manter uma estrutura, ou manter alguma coisa dentro de si mesmo ou fora que pertenceu a um passado e que agora não pertence mais. Então, as regrinhas são essas, né? Olha o que está à volta. Tem algo que está destoando, tem algo que não está se encaixando, porque normalmente, se nós vivemos no passado, nós temos crises de ansiedade. Se nós vivemos no futuro, nós também temos. Está alinhado com o presente, com a sua capacidade de criar e de gerar a vida que você quer, é ela que dá estabilidade psíquica e emocional. Então, se há algo que não está funcionando, se há um estresse demasiado à volta, seja com o filho, com o relacionamento, com o trabalho, se há algo assim, é algo que está precisando ser ajustado. Não é fácil, não estou dizendo que a gente está sempre envolvido, né, em novos desafios, claro, mas se a gente não utilizar as ferramentazinhas de maneira mais adequada, fica ainda mais difícil. Fica mais difícil eu conseguir me libertar de determinadas coisas se eu continuar carregando uma criança na minha frente e ela me comandando emocionalmente, ou psicologicamente, ou racionalmente. As racionais são as piores, porque elas acham que estão certas. Mas todas são, né, na verdade, porque a emocional são muito infantis, né, muito dependentes, muito tem medo das coisas, enfim, cada um tem um aspecto e cada aspecto vive dentro de um espectro, né? Parece um trocadilho, mas não é. Então, pensa nisso. Tem dúvida? Olha o que está à volta. Vamos aprender a nos posicionar dentro desse mundo imenso, desse grupo enorme de pessoas. Vamos nos posicionar de uma maneira mais adequada. Vamos parar de criticar as pessoas com rótulos, né? Porque elas estão representando aspectos muito radicais que eu trago dentro de mim. E normalmente são crianças que não sabem viver de maneira diferente. Olha a cilada que é isso, né? Quando você coloca uma criança para tomar conta da sua própria vida, ela vai trazer aquilo que não está em harmonia com ela, dentro dos aprendizados dela. Nós temos aí milênios, né, de histórias na nossa memória celular de que o outro vem curar a gente se a gente ficar bonzinho. Nós temos memórias celulares na nossa história da civilização de que os bonzinhos não morrem, de que os bonzinhos ganham o reino dos céus, de que os bonzinhos são privilegiados, de que os bonzinhos podem cuidar dos outros e receber muitos prêmios, muitos louvores, muita admiração, né? É uma distorção da nossa natureza humana, uma distorção completa, não é? A gente foca sempre naquela parte ruim, né? Então, é muito feio, né? Aquela parte instintiva, isso é muito distorcido, é fácil a gente reconhecer, né? Mas também tem o outro lado, que é exatamente a polaridade, né? Aquilo que está muito certinho, muito adequado, muito correto, ele também é uma distorção. Ele não me permite aprender, ele não me permite mudar sem esse ranço do passado. E pessoas que têm uma criança vivendo na frente deles são pessoas que estão presas no passado em algum movimento ou em algum trauma ou em alguma situação específica que não foi claramente elucidada, né? Então é aí que a gente precisa aprender a olhar diferente. Se a gente não aprender a olhar diferente, a gente não cura isso de jeito nenhum. Então a gente vai continuar, né, por anos, por centenas, por décadas e milênios, vendo uma civilização completamente deficiente, perdida e autista. Vão ser pessoas que não conseguem se olhar, que não conseguem se questionar, que não conseguem se curar, né? Nós podemos, como adultos, melhorar em tudo. Nós temos o direito de, como adultos, largar aquilo que nos faz mal e escolher aquilo que nos faz bem.
A criança não pode fazer isso. Então a gente vê gente enredada nas mesmas situações, sofrendo, e acha que isso se chama vida, karma, destino, né? E não é nada, é a criança. A criança está buscando se equilibrar e se alimentar e está conduzindo uma vida onde ela não tem nenhuma capacidade para conduzir. Então dá uma olhadinha, vê a sua volta, o que precisa ser modificado, toma as rédeas. Você como adulto, você pode tudo, tá bom? A gente se vê por aí. Beijo.